A vida tem suas complexidades, não é mesmo? É como se a gente tivesse manual de instruções para tudo. Muitas etapas, muitos passos para resolver as coisas mais básicas do cotidiano, os nossos processos de vida mais importantes. E é como se a gente tivesse que aprender uma língua desconhecida para passar a viver. Então eu preciso adaptar e preciso assimilar todos os protocolos de vida para que eu me entenda como sujeito dessa existência. E aí é natural que a gente busque processos de simplificação da vida, né? Será que dá para ser mais simples? Será que dá para a gente ter um pouco menos de etapa, um pouco menos de complexidade na vida e ser um pouco mais simples mesmo? Eu entendo que sim, que é possível que a gente seja um pouco mais simples, mais leves dos nossos processos, porém aqui existe um paradoxo, que é o seguinte: é possível ser mais simples, porém achar essa simplicidade não necessariamente é um caminho fácil. Ela existe, mas não é tão óbvia. Vejam que frase interessante. Que ninguém se engane, só se alcança a simplicidade através de muito trabalho. Essa frase, que é da Clarice Lispector, ela traz um incômodo interessante, porque ela desmonta essa ideia de que a simplicidade ela é fruto do acaso, de que ela vem como uma benesse do universo, que ela chega e como um prêmio mesmo, ou como uma graça. E ela nos lembra que alcançar os processos mais simplificados de vida não é algo antecedente, é algo que vem depois, né? E vem depois de quê? Vem depois das nossas travessias, vem depois do esforço, do trabalho. A simplicidade aparece depois das perguntas, depois das tentativas de vida, depois, de certa forma, da gente bater cabeça com algumas coisas na vida. Então, ela não é uma graça do universo, é como se fosse um potinho de ouro no fim do arco-íris, mas que, para que a gente o encontre, demanda esse percurso inteiro. Além dessa imagem de percursos, de tentativas, o alcance dessa simplicidade também pode se assemelhar a um processo de lapidação de uma pedra bruta. É como se a gente tivesse um bloco de vida duro, rígido, grande, desproporcional ou cheio de arestas, e alcançar esse elixir da vida, chamado vida simples, fosse algo que a gente obtivesse após esse processo de ir lá, tirando lasquinha por lasquinha, limpando, limando essa pedra bruta, através desse processo de lapidação. E isso leva tempo. É a mesma coisa quando a gente olha para uma obra de arte e ela já está pronta. É claro que, vendo ela pronta, às vezes é difícil a gente imaginar o processo que levou até a sua conclusão. Mas o fato dele não ser aparente não significa que ele não existiu. Então, a gente tem elementos profundos e de tempo e de trabalho para que algo sublime surja. E a simplicidade, ela é sublime. Ela tem essa característica de algo especial, raro e valioso. É a mesma coisa quando a gente olha para uma obra de arte e pensamos que ela sempre existiu daquela forma. A gente se esquece que existia um processo para chegar àquele estado tão sublime que as grandes produções têm. Só que, para que a obra acontecesse, necessariamente esse processo aconteceu. Uma coisa não existe sem a outra. E o fato da gente muitas vezes não conseguir visualizá-lo não significa que ele não esteve ali, mas que ele cumpriu o seu papel de uma forma tão precisa que nos levou aos estados mais sublimes da vida. Você conhece a música É Simples Assim, do Lenine? Veja que música bonita. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito é minha verdade. É simples assim. Enfim, nos versos dessa canção, o Lenine vai trazendo complicadores, elementos, pedras no caminho que a gente tem frente à conquista dessa simplicidade. Esses elementos são a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso fechamento para a vida.
E isso nos leva a pensar que os elementos complicadores da simplicidade, que nos afastam da simplicidade, eles são muito mais internos do que externos. Porque, na verdade, a vida tem sim a sua complexidade, a gente não pode ignorar. Uma complexidade que é típica do mundo ao nosso redor, onde nós vivemos. Porém, a simplicidade genuína, interna, aquela que é nossa, ela vem da nossa capacidade de transitar em meio ao caos do mundo, porém de uma maneira tranquila. Vejam só, do alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima, a ilusão que lhe domina diz que pode, muito antes de querer. Então esse primeiro verso fala sobre as nossas arrogâncias, as nossas precipitações em relação ao mundo e o nosso fechamento, para isso. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. No escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora e fica claro o que ele não quer perceber. Aqui a gente tem um choque com a limitação da nossa visão. E vejam agora como que ele faz um link com a questão da percepção de tempo para alcançar a simplicidade. E a vida continua surpreendentemente bela, mesmo quando nada nos sorri. E a gente ainda insiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por vir. Viver é uma paixão, de início, meio e fim. Para que complicação? É simples assim. Então, essa pergunta do refrão, para que complicação? É simples assim? Ela é uma pergunta subjetiva, Para que você está complicando as coisas? Por que tantos elementos, tantas firulas, como a gente chama, para lidar com pontos da vida que às vezes podem ser mais claros, mais objetivos e mais simples do que a gente imagina. Além do desafio do tempo e do processo como um todo, eu acredito que a simplicidade, o alcance de simplicidade, ele seja de certa forma assustador, porque ele nos coloca diante de nós mesmos. Então, se nós nos expomos a sermos mais simples, a gente fica mais de cara com a gente, com menos distrações, com menos urgências e questões que nos anuviam, que muitas vezes a gente mesmo inventa. Então, ser simples exige esse cara a cara. E pode ser assustador, porque a gente tira os excessos e fica somente com as nossas pedras filosofais. Falando especificamente sobre essa questão temporal que nos pega em relação à simplicidade, a gente precisa lembrar que existe muito essa ansiedade do mundo contemporâneo de pular etapas, de ignorar que muita coisa precisa sim de tempo e precisa de plantio para acontecer. Não vai vir do nada. Precisa do tempo de espera. Precisa de repetição, de erro, de elaboração. Enfim, precisa de amadurecimento e crescimento. Não é algo que vai vir do nada. No fim das contas, a simplicidade é esse presentinho que a vida nos dá quando nós crescemos. Quando nós nos dispomos a caminhar um pouquinho mais, tanto na vertical quanto na horizontal, para ampliarmos a nossa visão de mundo e deixarmos a vida um pouco mais simples. E assim, maiores e mais maduros, somos mais capazes. Não porque a complexidade da vida diminuiu, porque a vida é complexa mesmo, mas porque nós ampliamos os nossos recursos e a nossa forma de ver o mundo. Amadurecemos e nos tornamos mais simples. Se você gosta de conversa como essas, eu te convido a ficar aqui comigo, se inscrever no canal, deixe sua mensagem, o seu joinha e nos vemos na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau.